Como disse no início da Santa Missa, nós celebramos hoje o dia do Papa e a solenidade de São Pedro e São Paulo. E a Igreja nos coloca aí o Evangelho que narra exatamente a promessa do primado. Jesus chega para os apóstolos e pergunta: que dizem os homens que eu sou? E eles respondem às opiniões diversas que havia. Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Todos olhavam a Jesus como um homem extraordinário, como um profeta. E Jesus então pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquela resposta de Pedro era uma profissão de fé na divindade de nosso Senhor. Tu és o Cristo, o ungido, sacerdote, profeta, rei, e o Filho de Deus vivo. Então mostra que ele sabia e fazia ali uma profissão de fé de que Cristo é Deus, Filho de Deus vivo. E Cristo então faz uma revelação a Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelaram isto. Quer dizer, tu não falas como os outros homens, não olhando as obras da carne, do ponto de vista humano, mas tu falas porque fostes inspirado pelo próprio Deus. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, a fé é uma obra de Deus em nós, a qual nós correspondemos. Deus nos revela e nós respondemos a esta revelação crendo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, foi a resposta de Pedro a esta revelação de Deus que veio a ele. Isso é a fé. É a nossa resposta a essa revelação de Deus. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E continua Cristo: por isso eu te digo que tu és Pedro. O nome dele antes era Simão. Agora Cristo diz: tu és Pedro, Cefas, tu és pedra. E sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí nós tiramos várias conclusões. A primeira é de que Cristo, ele tem uma igreja. E ele tem essa igreja como um rebanho, mas naquele momento ele diz que a igreja é como um edifício construído por ele, sobre um fundamento, sobre uma rocha, que é Pedro. Então Pedro é o fundamento da construção desta igreja que é feita pelo próprio Cristo. Eu edificarei, eu construirei, a minha igreja é um edifício. E a palavra que São Mateus usa é eclésia, edificado, ecclesiam meam. Eclésia, que em grego significa a assembleia. E no Antigo Testamento a gente vê muitas vezes essa palavra ser utilizada, eclésia. E era utilizada com o significado era a assembleia do povo de Deus diante do seu Deus. O povo de Deus reunido diante dele era o que se chamava assembleia. Então agora Cristo: eu edificarei a minha igreja. Então ele mostra que vai construir o seu povo unido e reunido diante dele. Então ele mostra aí que ele é Deus e que agora ele vai construir a sua igreja como seu povo, como vai dizer São Pedro lá numa das suas epístolas: edificarei a minha igreja, eu terei o meu povo e a minha igreja. Logo, Cristo tem uma igreja. Falam muitas igrejas falam que são igrejas de Cristo. Ou outros dizem que Cristo não fez religião nenhuma,
Ele veio, pregou uma filosofia e muitos seguem. Outros querem colocar Cristo como um grande revolucionário político que veio pregar uma revolução social nos moldes revolucionários marxistas. Mas, na realidade, Cristo faz o seu povo, faz a sua igreja. Isso fica bem claro. Eu edificarei a minha igreja. Ora, se ele tem a sua igreja, outras igrejas que não são do jeito dele, ou como ele colocou e edificou, não são igrejas dele, são falsas igrejas. E depois ele continua, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quer dizer, as portas do inferno, São Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, o quartel-general dos infernos, espíritos malignos espalhados pelos ares, contra os quais nós lutamos. Quer dizer, o diabo, com os seus seguidores, vão trabalhar para destruir a igreja. Mas Cristo vai conservar a sua igreja para sempre. Edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, a igreja de Cristo vai ser perseguida de diversas formas, porém, ele promete que a igreja nunca vai ser destruída e as portas do inferno, e é interessante, né, não prevalecerão, quer dizer, nunca serão tão fortes para se impor de tal maneira e apagar o que é a igreja de Cristo, ou suplantar a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado também nos céus. Isso significa, o dar as chaves, naquele tempo, era um ato de grande confiança, e mais ainda, era uma entrega dos bens para aquela pessoa que recebia a chave. Então, quando se dava a chave a alguém para administrar os seus bens, dava tal poder àquela pessoa como que substituía o dono. Eu te darei as chaves do reino dos céus, quer dizer, o reino dos céus, o reino que é meu, eu te darei as chaves, quer dizer, te darei todo o poder sobre o reino dos céus, a ponto de que o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse foi o poder que Cristo prometeu dar a São Pedro, que nós vemos lá em São Mateus, capítulo 16, versículos 16 em diante. Depois da ressurreição, quando Cristo aparece aos apóstolos no lago da Galileia, e São Pedro está lá também, Cristo chama Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Cristo já agora, ele confirma aquilo que ele prometeu antes, ele agora confirma: apacenta os meus cordeiros. Então agora ele transmite o poder a Pedro. Pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E numa terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, então, já triste, 3 vezes negou Jesus, e agora 3 vezes Cristo pergunta: tu me amas? E Pedro, então, responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Aqui poderíamos desenvolver o verbo amar que Jesus usou, mas podemos ver num outro ponto. Mas Cristo queria de Pedro um amor total, e Pedro diz: Senhor, eu te amo do meu jeito, mas eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros.
Então aí a transmissão do poder a Pedro, que logo depois da ressurreição, Pedro vai exercer esse poder sobre os apóstolos e sobre toda a igreja. Por isso nós vemos já em Pentecostes, Pedro é o primeiro que faz o discurso, que faz o sermão. O primeiro sermão dos apóstolos é feito por Pedro. Na listagem dos apóstolos, Pedro é sempre colocado o primeiro e Judas o último. Quando vai converter os pagãos, é Pedro quem é o primeiro que batiza os pagãos na família de Cornélio. E Pedro, então, sempre tem a primazia. No Concílio de Jerusalém, o bispo era Tiago, mas Pedro preside com os apóstolos, mas Pedro, ele preside o Concílio de Jerusalém no ano 55. E Pedro prega em Jerusalém, depois vai para Antioquia, depois vai para Roma e fica em Roma até o ano 67, 69. E na perseguição de Nero, que colocou fogo em Roma e condenou os cristãos, acusou os cristãos, Pedro então morre no mesmo dia que São Paulo. São Paulo é degolado, porque era cidadão romano, e Pedro é crucificado. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado como nosso Senhor. Só que a igreja não termina com Pedro. A igreja tinha que se espalhar pelo mundo inteiro. E tinha que ficar até o fim dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como seria depois da morte de Pedro? Então, Pedro deixa sucessores. O sucessor de Pedro é sempre o bispo de Roma. Porque Pedro morreu em Roma. Em Roma ele viveu, até a sua morte. Por isso, o sucessor de Pedro na diocese de Roma é, ao mesmo tempo, bispo de Roma e chefe da igreja. E nós temos 265 sucessores de Pedro, o último é o Bento XVI. Sempre sucessor de Pedro, bispo de Roma. Para que a igreja possa se espalhar pelo mundo inteiro, em todos os tempos, em todos os lugares, até o fim dos séculos. Então, Pedro está presente hoje na igreja, na pessoa do vigário de Cristo, na pessoa do Romano Pontífice, que nós chamamos de Papa, que significa pai ou papai. A palavra Papa significa papai. Agora, qual é a missão do Papa como sucessor de Pedro? O Papa é o princípio e fundamento da unidade na igreja. Esta é a sua função. Ser o princípio e fundamento da unidade da igreja. Ser a rocha sobre a qual Cristo constrói a sua igreja. Ser a pedra fundamental da igreja. Ser o princípio e fundamento da unidade da igreja. Essa é a missão do Papa. Como sucessor de Pedro e como chefe do colégio episcopal, do colégio dos bispos. Então, o Papa é um bispo que preside o colégio dos bispos e com os bispos governa a igreja. E o colégio episcopal tem o Papa, o sucessor de Pedro, como cabeça. Então, o Papa é aquele que mantém a unidade da igreja. A unidade, como diz o Papa São Clemente Romano, que foi logo depois de São Pedro, primeiro foi São Lino, depois São Clemente, São Anacleto, São Evaristo, até chegar hoje. Né? Mas ele mesmo diz, né, a igreja de Roma que preside. Santo Inácio de Antioquia também diz a mesma coisa. Né? Na carta aos Romanos diz a igreja de Roma que preside na caridade. Então nós vemos aí, já desde o início, tendo Roma como a sede, a igreja principal, né? Aqui preside. Por isso os católicos são chamados de católicos romanos, porque tem a sede de Pedro em Roma como
a igreja mãe, como a igreja principal, cujo chefe, né, governa todo o rebanho de Cristo espalhado no mundo inteiro. E como é que o Papa exerce essa função de ser o princípio e fundamento da unidade? Em primeiro lugar, na fé. Na fé. Se nós olhamos as igrejas, ditas igrejas, aqui ponho com I minúsculo, protestantes ou evangélicas, como dizem, todas são divididas na fé. A igreja batista crê numa coisa, a metodista crê noutra, embora todos tenham a Sagrada Escritura, mas existem diferenças de fé. Deus é amor, tem outra fé, o Testemunho de Jeová tem outra fé, e por aí vai, né? Cada uma são inúmeras, né? Milhares, cada uma com uma doutrina diferente, uma diferença de doutrina em algum ponto. São todas separadas na doutrina. Embora haja pontos em comum, né, todas têm doutrinas diferentes, que são unidas, né, contra a igreja. São todas anticatólicas, mas todas têm doutrinas diferentes. A nossa igreja não. É uma doutrina só, no mundo inteiro, em todos os tempos, a mesma fé. E esta fé nos é garantida aqui na terra, porque Cristo colocou um princípio e fundamento para essa unidade de fé, que é o sucessor de Pedro, o Papa. Por isso a nossa igreja tem essa unidade. Então, tem dúvida o que o Papa diz. E o Papa, então, recebeu o carisma da infalibilidade, quando trata verdades de fé e de costumes, verdades de fé e de moral, e como age como sucessor de Pedro, como doutor e chefe de todo, doutor e mestre de toda a igreja, e quando define algo de fé e de costumes de modo definitivo, o Espírito Santo age diretamente na pessoa dele e ele é infalível nesses ensinamentos. Então, dá uma garantia de unidade de fé. Mas o Papa também tem uma outra característica de ser aquele que governa a igreja com os três poderes, como diz o direito canônico, né? O poder legislativo, porque ele é o legislador supremo, sozinho e com o colégio dos bispos, por isso ele tem poder de fazer leis na igreja, para a salvação das almas, porque a lei da igreja, ela existe em função da salvação das almas, né? E para a salvação das almas. Então a igreja como sociedade, como disciplina, precisa de leis, e essas leis, a lei de Deus e a lei própria da igreja, que está submissa à lei de Deus. O Papa, ele é esse legislador supremo, sozinho e com o colégio dos bispos, né? Depois, então, poder de fazer leis, poder de administrar, porque ele é o grande administrador, o que tem as chaves do reino dos céus, aqui na terra, né? Então ele administra a igreja, então ele tem o poder sobre todos e sobre cada um dos fiéis, de modo que quem é católico, então já passa a fazer parte da igreja, quem é batizado, passa a fazer parte da igreja, e assim está já submisso ao poder do Papa, qualquer que seja o fiel, né? Padre, bispo e os leigos, né? E o Papa tem o poder de julgar também, o poder judiciário na igreja, de julgar todos os fiéis, né? E esse poder ele delega, ou julga diretamente, ou delega. Então ele tem esse poder de governo da igreja, um poder administrativo, um poder judiciário e um poder de fazer leis. E ele tem o poder também de fazer a unidade nos sacramentos. Porque nós temos uma unidade de culto na igreja. A missa, embora haja diversas formas de celebrar, nós temos 23 ritos, né, litúrgicos, quer dizer, 23 tradições litúrgicas na igreja, né? O Papa ele faz essa unidade nesses ritos, na medida que ele coloca ou reconhece quais são o que é o principal em cada rito, né? Então, reconhecendo o rito ou adotando o rito,
o Papa cria essa unidade. De modo que ele preside também, fazendo essa unidade de culto. E celebrando a Eucaristia em Roma, ele se une assim com todos os que celebram no mundo inteiro. Então o Papa, ele é o princípio e fundamento da unidade da Igreja. Aí fica para vocês uma aulinha de catecismo a respeito do Vigário de Cristo, do Papa. Agora, qual é a nossa atitude para com o Papa? O Papa não é uma figura apenas da televisão ou da internet, ou que a gente tenha foto dele, né? É mais que isso, né? Nossa atitude com relação ao Papa, primeiro, é de uma grande alegria. Porque nós somos católicos e estamos assim unidos ao Papa, unimos assim a toda a igreja do mundo inteiro em todos os tempos. Então não é ao Bento XVI ou João Paulo II, mas nós nos unimos, não só a eles como pessoas, mas nos unimos à igreja do mundo inteiro. Por isso, quando os jovens com São João Bosco gritavam, viva Pio IX! São João Bosco dizia, não, viva o Papa! Porque mais do que Pio XI, Pio XII, Bento XVI, etc., está ali o papado. O papado, viva o Papa, né? Como chefe supremo da Igreja. De modo que a nossa primeira atitude deve ser esse grande sentimento de alegria, por sermos membros da Igreja, temos um Pai comum, podemos ouvir aquele que é o Vigário de Cristo, podemos ouvir, né? E hoje assistir até, e ver, né? Como dizia Santa Catarina, o doce Cristo aqui na terra. Então, esse sentimento de grande alegria, né? Pelo fato de sermos católicos e termos um sucessor de Pedro, o que pode ligar e desligar tão pertinho de nós, tão próximos de nós. De ver a alegria quando está na Praça de São Pedro, o Papa aparece naquela janelinha, aquele homem, cabecinha branquinha, pequenininho, que é meio distante, né? De ver a alegria do povo quando o Papa aparece, né? Uma coisa, a sua simplicidade, né? De ver lá em Madrid, ele atrair lá milhões de jovens, né? Do mundo inteiro, basta um chamado do Papa, né? Esse sentimento de alegria, né? Ele vai vir ao Brasil, se Deus quiser, ano que vem, esperamos milhões de jovens, e se Deus quiser aqui no Rio de Janeiro, esse grande sentimento de alegria, né? Na sua presença em nosso meio, né? E a segunda atitude nossa deve ser a atitude de comunhão com o Papa. Comunhão nos seus ensinamentos e comunhão com a pessoa dele como Vigário de Cristo. Hoje vivemos uma época de crise grande na igreja. Aliás, a igreja sempre teve crises, mas hoje está uma crise muito grande, né? Uma das maiores que a igreja, pelas quais a igreja já passou. E nós vemos a figura do Papa sempre uma figura de contradição, né? Porque, por um lado, os progressistas, ditos avançados, quando vem um documento da Santa Sé, simplesmente rasgam e jogam no lixo, dizendo que isso aqui não se aplica na nossa realidade, como dizem. Isso aqui o Papa fala em Roma, mas a nossa realidade não se aplica, dizem os progressistas. Por outro lado, os tradicionalistas de plantão, que se dizem mais católicos que o Papa, quando pegam os documentos da Santa Sé, não rasgam, mas pegam uma caneta e ficam rabiscando, dizendo isso pode e isso não pode. Terminam se tornando juízes do próprio Papa, se colocando acima do próprio Papa. O poder que Cristo deu de ligar e desligar, as chaves que Deus deu a Pedro, os tradicionalistas de plantão tomam e dizem, a chave é minha, eu que vou dizer o que pode e o que não pode, e que vou julgar o que está ou não de acordo com a tradição. O que é absurdo. Na realidade, os progressistas e os tradicionalistas se encontram nesse ponto. Ambos rejeitam o magistério da igreja em nome do próprio magistério. E a gente vê hoje os teólogos. Todos os teólogos se consideram infalíveis e têm direito de ensinar o que quiserem nos seminários e nas escolas católicas. Todos se acham infalíveis, menos o Papa. Exatamente o contrário. De modo que a nossa atitude para com o Papa deve ser uma atitude de respeito, de comunhão na fé e de obediência.
para que assim possamos realmente ser verdadeiramente católicos. Por isso, meus queridos irmãos, é uma grande alegria para nós sermos católicos, sermos membros da Igreja Católica, sermos membros desse povo de Deus. Esse edifício construído sobre Pedro, isso deve nos levar a um compromisso muito sério com a nossa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Em nome louvado. do Pai, do Filho e do Espírito Santo.